Bom, boa noite então, gente. Hoje a gente vai resolver a segunda fase da OBI, que rolou agora, há uma semana? Ah, não. Há um pouco mais de uma semana, né? E aí vai ser o esquema de sempre, tá? Eu vou começar resolvendo PJ, P1, P2 e P Sênior. Mas essa prova tiveram várias questões em comum. Por exemplo, a Sênior, todas as questões já tinham caído em níveis anteriores. Então, são só 7 exercícios. Então, vamos lá. Deixa eu dar um pouquinho de zoom. Então, esse exercício ele dá uma historinha por trás, mas ele te dá 5 números e ele quer saber quantas vezes o máximo dos números ocorre ali e quantas vezes o segundo máximo ocorre. Então, eh, se os números fossem, por exemplo, 5, 4, 4, 4, 2, então a quantidade de vezes que o máximo ocorre é 1. Espera, vou colocar mais um número aqui. E a quantidade de vezes que o segundo máximo ocorre é esse 2 só. E aí, para ajudar ainda um pouco, ele dá os números em ordem já. Então, supondo que os números são A, B, C, D e E, ele fala que o A é maior ou igual ao B, B é maior ou igual ao C, o C é maior ou igual ao D e o D maior ou igual ao E. Eh, Então a gente conseguiria fazer mesmo se ele não tivesse ordenado os números, mas acaba sendo um pouquinho mais fácil. Eh, então, como ele já dá ordenado, a gente sabe que o máximo vai ser o A. Então, A vai ser o máximo. E agora a gente só quer saber quantas vezes o A ocorre aqui. E uma coisinha legal também de estar ordenado é que o máximo ele vai ocorrer em um intervalo contínuo aqui. Então, o máximo ou vai ser só o A, ou o máximo vai ser o A e o B, ou o máximo vai ser o A, o B e o C, ou vai ser o A, B, C, D, ou o A, B, C, D e E. Então a gente só precisa achar qual que é o último número que ele dá que é igual ao A. A gente achando esse último número, a gente consegue descobrir certinho quem é esse máximo. Então, só para ser mais fácil, a gente vai salvar em uma lista esses 5 números. Ao invés de salvar em 5 variáveis com nomes diferentes, A, B, C e D, a gente salva em uma lista. Vamos chamar de V. Então seria o V de 0, o V de 1 até o V de 4. Então a gente quer saber qual que é o último número que é igual a. Para a gente achar isso, a gente pode fazer só um for. Então, vamos chamar de idmx. Qual que é o índice do último número que é igual ao máximo, que é igual a. Então, para achar ele, a gente faz um for com... A gente passa de 0 até 4, que são todos esses índices aqui que a gente tem. E se o v do i for igual ao v de 0, que é igual ao a, se isso acontece, então a gente fala que o id do máximo recebe i. Que a gente quer saber quem que é o último que é igual ao a. Então, sempre que a gente acha alguém que é igual ao a gente muda esse idmx. Então, com isso, a gente já sabe qual que é o último número aqui que é igual. Então, a quantidade de vezes que o máximo aparece é esse id mais 1. Porque se o id fosse igual a 0, como iria ser aqui? Nesse exemplo, o idmx ia ser igual a 0, que o último número que é igual ao a acaba aqui no índice 0.
Então, seria 1 a resposta. Então a gente pega, esse IDMX e soma 1. Isso vai ser exatamente a quantidade do máximo. Então a quantidade do máximo vai ser IDMX mais 1. E agora para o segundo máximo. Se a gente sabe qual que é a última ocorrência do máximo, a gente consegue saber também quem que é o segundo máximo. Porque imagina que a gente descobriu que o máximo é A e B. Então o máximo aparece 2 vezes. Então a gente sabe que o segundo máximo vai ser o C. Ou seja, o segundo máximo vai ser o IDMX mais 1. Só um cuidado que a gente tem que tomar aqui, que é legal a gente fazer isso no comecinho do código já, é ver se todos os números são iguais ao máximo. Porque se todos forem iguais ao máximo, nem existe um segundo máximo. E para a gente fazer isso, é só comparar o A com o E. Se o A for igual ao E, então significa que todos ali são iguais ao máximo. Então a gente pode até fazer uma condiçãozinha aqui no comecinho. Se A for igual a E, então a quantidade do máximo é igual a 5. Aí, claro, a quantidade do segundo máximo vai ser igual a 0. Segundo, 0. Então agora a gente pode supor que realmente existe um segundo máximo. Então, de novo, o que a gente vai querer achar? Qual que é o último número que é igual ao segundo máximo agora? Então a gente pode fazer um for parecido com esse daqui, só que agora é para achar o segundo máximo. Então, a gente faz um for, também em de 0 até 4. Agora só vai mudar com quem que a gente compara. Porque o v de 0 era o máximo. Quem que é o segundo máximo agora? IDMX mais 1. IDMX mais 1. Então, se isso acontece, eu atualizo, que eu vou chamar de IDSEG. Então, qual que é a última ocorrência do segundo máximo? Então, um forzinho parecido com esse, só muda com quem que eu estou comparando. Ah, sim, a gente poderia começar esse for aqui do IDMX mais 1, mas não faz muita diferença. Ainda mais que vai só até 5 esses números, então vai estar ok. Porque a gente sabe que todos do 0 até o IDMX é igual ao máximo. Então, obviamente não vai ser igual ao segundo máximo. Eh, Então, a gente calcula esse ID do segundo. E com ele, como que a gente consegue calcular quantas vezes o segundo máximo ele ocorre? Então, a quantidade de vezes que o segundo máximo ocorre vai ser igual a, ao ID do segundo menos o IDMX. Isso. Porque, sei lá, esse caso aqui, o IDMX, como a gente viu, ia ser igual a 0. E o IDSEG ia ser igual a 2. Então seria um menos o outro. Inclusive, essa é uma dicasinha legal aí, que vocês sempre podem usar. Aqui a gente tem que pensar nessas constantezinhas, né? Então, por que eu somei um aqui? Por que que eu não somei nada aqui, somei 0? A gente pode tentar realmente pensar o porquê disso, mas a gente pode só chutar isso. Porque o que a gente sabe, a quantidade do máximo vai ser o ID do máximo mais alguma coisa. Pode ser mais 0, pode ser mais 1, mais 2, menos 1, alguma coisa assim. Então a gente pode fazer um teste mesmo. Igual eu fiz aqui. Falei, se o IDMX for igual a 0, quantas vezes o máximo ocorre?
É, uma vez. Então eu sei que a constante que eu vou somar aqui é 1. Aqui, para a gente achar a quantidade do segundo máximo, a gente poderia pensar na continha certinha aqui, mas a gente pode só fazer um teste também. Igual eu fiz aqui. Se o dmx é igual a 0 e o dseg é igual a 2, o que eu quero é só a diferença entre eles mesmo. Eu não preciso somar nada aqui. Então, sempre que a gente precisa pensar nessas continhas meio chatinhas, uma alternativa a gente realmente pensar na conta mesmo, é a gente falar, ó, a conta vai ser mais ou menos isso daqui, e para descobrir a constante a gente faz um teste mesmo. Então a gente chuta dois valores possíveis e ajeita a constante para dar esse número que a gente quer. Eh, Ou se a gente não quisesse pensar preço desse específico, a gente poderia ir calculando a quantidade junto, mas a gente pode só fazer essa continha. Ok, com esse, gente. Ok? Tá. Esse caiu na PJ e na P2, se não me engano. Isso. Na PJ e na P2. Ahn, Esse exercício. Então, a historinha dele é que eu tenho N lâmpadas arranjadas em um círculo. Vamos pegar o exemplo aqui. 971, 927. 971, 927. Então aqui eu tenho 6 lâmpadas. E esse número em cada lâmpada é o quanto que ela consegue iluminar. E aqui tem algumas ruas ligando essas lâmpadas. Ele fala que uma rua é escura se a soma das duas lâmpadas que iluminam ela é menor, acho que não pode ser igual, isso. Então, escura, se somente se a soma é menor que 1000. E aí, o que ele quer saber é qual que é a maior quantidade de ruas seguidas que elas são escuras. Ahn, Esse caso não está muito bom. Vou jogar para 800 aqui. Então, essa rua aqui, ela não ia ser escura, que a soma dos dois ultrapassa 1000. Essa rua aqui, ela ia ser escura. Essa rua aqui, ela também ia ser escura. Essa aqui não ia ser escura, porque a soma é 1000. Se for igual, não é considerado escuro. Essa rua aqui, ela é escura. E essa rua aqui não é escura. Então, qual que é a maior quantidade de ruas consecutivas que são escuras? É, essas duas aqui. Então, a resposta para esse caso é 2. Ahn, Então, antes da gente pensar que elas estão arranjadas em um círculo, a gente vai pensar que elas estão em uma linha só. Então, esse caso aqui, 971, iria virar isso daqui. Aqui é 800 que a gente tinha falado. 800, 200, 700. Então, é como se essa rua aqui, ela não existisse mais. Essa ruazinha aqui, ligando a lâmpada 1 e a N.
Agora a gente vê para cada uma das ruas se elas são escuras ou não. Então a gente viu que essa ia ser escura, essa ia ser escura e essa ia ser escura. Só para ficar mais fácil, a gente vai dar um número, 0 ou 1, para essas ruas. A gente fala que é 0 se ela não é escura e 1 se ela é escura. Então aqui seria 0, 1, 1, 0, 1. Então pensando nessa lista de zeros e uns, o que que o exercício ele quer? Ele quer o maior intervalo que só tem uns. E para a gente calcular isso, a gente pode fazer um for, andando por esses números, e mantendo duas coisas. Quem que é a resposta atual? Então, a resposta atual mesmo, o maior intervalo que só tem uns. E uma outra variável, vou chamar de tam, que vai estar falando o tamanho do maior intervalo de uns que acaba aonde eu estou no for. Como assim? Imagina que no meu for eu chego aqui, eu estou nessa rua, estou aqui. Então o tam vai ser igual a 2. Por quê? O tamanho do intervalo de uns que acaba aqui é esse 2. Se o meu for estivesse aqui, o tan ia ser igual a 1, porque o tamanho do intervalo de uns que acaba aqui é 1. Então, a gente vai andando nos números, nessa ordem aqui. Então, do começo até o fim. E a gente vai atualizando esse resp e o tam. Se a gente chega em um número que é igual a zero, a gente precisa falar que o tam recebe zero. Por quê? O tam está guardando o tamanho do maior intervalo de uns que acaba ali. Se aqui é um zero, o tamanho do intervalo de uns é zero também. E, só que se eu encontro 1, eu tenho que somar 1 no tam. E por quê? Um exemplo é aqui. O tam ia ser igual a 1 quando a gente chegasse aqui. Só que quando a gente andasse para essa rua, para esse número, aliás, a gente sabe que o tamanho máximo do intervalo de uns aqui é 1. Como tem um umzinho aqui no final, eu posso aumentar em 1 o tamanho. Então, se eu encontrar um número que é igual a 1, eu somo 1 no tam. Vou apagar isso tudo. E aí, no final do for, a gente fala que a resposta recebe o máximo entre ela mesma e o tam. Porque a gente vai estar atualizando a resposta considerando o intervalo que acaba ali, naquele índice específico. Então aqui, eu vou chamar de t só para ser mais rápido. Nesse caso, t é igual a 0, t é igual a 1, t é igual a 2, t é igual a 0 e t é igual a 1. Então aqui, o resp ele começa com 0, então o resp ia continuar com 0. Aqui, eu atualizei o tam para 1, então o resp vai virar 1, porque eu estou pegando o máximo. Depois o tam vai ser igual a 2, o resp vai ser igual a 2 também. Depois t igual a 0, resp continua como 2. E t igual a 1, resp continua como 2. Então ele achou exatamente esse intervalo de uns, que é o que a gente queria. É... Mas, no exercício, não é exatamente isso que ele quer. Aliás, mas a gente tem que considerar essa outra rua ainda, que aqui a gente não está considerando. E como que a gente pode fazer? Tem algumas formas, mas a forma mais simples
de lidar com exercícios cíclicos, então sempre que a gente tem uma lista que é cíclica, a gente pode copiar ela no final dela. Então essa lista aqui, eu não vou copiar ela inteira, porque não vai caber aqui, mas eu iria, colocar o 900 aqui, depois 700, depois 100, depois 800. Então eu pego ela e copio aqui no final. E por que que é legal fazer isso? Imagina um intervalo que pega essa rua. Lembrando que foi essa rua que a gente tirou. Então, aqui. Então, imagina esse intervalo aqui. Quando a gente dobra a lista, ele aparece como um intervalo realmente. Aqui. Porque daí essa rua que a gente tirou é essa ruazinha aqui. Então, quando a gente dobra, intervalos que passam por essa rua passam a ser realmente intervalos na lista. Eh, Então, a gente poderia, o que a gente poderia fazer? A gente dobra essa lista e roda esse algoritmo que a gente tinha. Porque esse algoritmo ele acha quando é uma lista, não quando é. Aliás, quando é uma lista comum, quando ela não é cíclica. Mas quando a gente dobra ela, a gente meio que está considerando ela como sendo cíclica. Só um cuidado que a gente tem que ter sempre que a gente faz isso é o cuidado para a gente não pegar um elemento mais de uma vez. Como assim? Imagina que sem querer eu considero esse intervalo aqui. Esse intervalo. Esse intervalo ele não é válido, porque ele não existe, na verdade, aqui no círculo. Como que eu estou pegando um intervalo que tem tamanho 9, sendo que eu tenho 6 lâmpadas só? Então a gente precisa tomar muito cuidado para não considerar esse tipo de intervalo, que tem mais que n lâmpadas, que eu sei que eles são inválidos. Mas, nesse exercício é simples da gente lidar com isso. Por quê? O único caso que a gente iria considerar algo assim é se todas as ruas fossem escuras. Porque se esse intervalo é válido, significa que essa rua é escura, essa é escura, essa é escura, essa é escura, essa é escura e essa é escura. Então só iria dar errado quando todas as ruas são escuras. Então o que a gente pode fazer no finalzinho do código? Quando a gente for imprimir a resposta, então no fim, só, a gente fala que a resposta recebe o mínimo entre resposta e n. Porque, no pior dos casos, todas as ruas são escuras. Então a gente pode pegar esse mínimo aqui só. Porque se por algum acaso o RESP ultrapassa isso, esse mínimo cuida. Fez sentido, gente? Sim. Tem alguns outros jeitos de fazer também. Mas esse daqui eu acho que é o mais simples. A gente conseguir simular em uma linha. Ah, sim. Essa ideia de você duplicar a lista, sempre que a gente tem algo cíclico, é legal a gente pensar em fazer isso. Mas alguns exercícios não é tão simples a gente não considerar esses intervalos que eu falei. Então a gente só poder considerar intervalo de tamanho de no máximo n. Às vezes não é tão simples. Então aí dificulta um pouco. Mas aqui nesse exercício era relativamente simples. É, Tá. Então vamos pro último da PJ agora.
Então, esse exercício, ele pedia para você simular uma construção. Como que era essa construção? Ele falava que era uma pirâmide que ele queria construir, e o tamanho da base da pirâmide era n. Ele vai te dar esse n. Então, vamos supor que n é igual a 5, só para ser mais simples. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente iria começar com uma base de tamanho n por n. Então, uma base com 25 blocos aqui no caso. E aí, a gente ia criando outras bases. Então, essa daqui é a base que está encostada no chão mesmo, a base da pirâmide. Aí a gente ia construir um outro nível agora, que a gente ia pegar essa parte interna aqui dela. Ou seja, tira a, a linha, aliás, a linha de cima, a linha de baixo e as duas colunas da ponta. Então, pega só esse miolinho, que não está na borda, e acrescenta blocos aqui em cima. Então aqui ia colocar mais 9 blocos, um em cada um. Então, essa região aqui ela está com um bloco, toda essa região está com dois blocos de altura já. E agora eu continuo fazendo isso. Então eu tiro esses blocos da borda, só vou considerar esses daqui agora. E aí eu coloco mais um bloco aqui. E aí, como que acabou as alturas de cada célula? Essas tinham um bloco só, que são os blocos que a gente tinha colocado inicialmente na base. Essas células aqui ficaram com altura 2, que tem os blocos da base e do segundo nível que eu coloquei. E aqui tem um a mais, que a gente colocou um bloquinho a mais no topo. Aí, no exercício, ele te dá o n e ele quer que você imprima isso daqui. Ele quer que você imprima as n ao quadrado células, falando a altura de cada uma delas. É, Esse exercício também tem muitas formas de fazer, mas eu acho que a mais simples é a gente ir pensando por nível, como ele descreve realmente. Então, se eu pensar no nível 1, quais células que vão ter o bloco do nível 1? Então, nível 1. Vão ser as células que têm a linha entre 1 e n e a coluna entre 1 e n. Ou seja, todas as células vão ter um bloquinho do nível 1. Se a gente pensar no nível 2 agora, quais células vão ter um bloquinho do nível 2? Como eu falei, a gente vai tirar as linhas e as colunas extremas. Então, no nível 2, as células que vão ter esse bloco, elas têm a linha entre 2 e n-1, que a gente tirou essas duas linhas extremas, a linha 1 e a linha n, e a coluna entre 2 e n-1, que a gente tirou as duas colunas extremas. E a ideia vai ser sempre essa, a gente pensando para um certo nível, qual que é o conjunto de linhas e colunas que ele abrange. Então, nesse nível, seria isso daqui. Então, a gente sempre vai tirando um da linha e um da coluna. Então, quando a gente chegar no nível K, então, nível K, qual que vai ser o intervalo de linhas? Se a gente olhar aqui, aí parecido com o negócio da constante lá que eu falei. Aqui, ó, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Então aqui eu sei que vai ser K. E aqui vai ser N menos o quê? Quando é 1, aqui é N. Quando é 2, aqui é 1. Quando é 3, aqui é 2.
Então vai ser N menos K mais 1. Então aqui eu não somo nada, aqui eu tenho que somar 1. E aqui. E os intervalos das linhas é igual das colunas. Aqui vai ser K, N menos K mais 1. Então, se a gente sabe isso para cada um dos níveis, quais vão ser todas as células que vão ter algum bloco daquele nível, o que a gente faz? A gente constrói essas n ao quadrado células e vai andando em cada um dos níveis. Então, a gente começa aqui no nível 1 e faz um for andando por todas as células. Faz um for somando 1, falando, ó, essa célula tem um bloco a mais. A gente passa por todas as células de um N, e soma 1. Aí a gente vai para o nível 2 agora. Soma 1 em todas as células que a linha está aqui e a coluna está aqui. E assim vai. Então a gente faz um for andando por todos os níveis, de 1 até n. E dentro desse for, a gente faz mais dois fors, que passam por todas essas células aqui. Então, seria um for em que o k vai de 1 até n. Aí o k eu vou passando pelos níveis. Depois o i, que eu vou falar que é a linha indo de k até n menos k mais 1. E depois um for no j, que eu vou falar que vai ser a coluna, que vai do k até n menos k mais 1. E aí eu vou somar 1 na resposta do ij. Falando, ó, essa célula ij acabou de receber um bloco a mais, que é o bloquinho do nível k. Então a gente faz esses fors aqui e no final imprime esse resp. Ahn, acho que é isso. Alguma dúvida, gente? Ou não? Não? Tá. Então, esse exercício ele caiu na PJ, P1 e P Sênior. Só na P2 que ele não caiu. E aqui acabou a PJ. Vamos para P1 agora. Então, como eu tinha falado, na P1 caiu esse pirâmide e mais outros dois. Ah, esse exercício. Ah, sim. Então, ele era um exercício que é só simular, assim, ele não usa nenhuma técnica específica, mas ele já não é tão bobo, não é fazer uma continha, é, ele é um pouquinho mais difícil, realmente. Esse exercício eu achei ele bem legal para PJ, por causa disso, que ele não usa nada, mas ele não é simples. Ahn, tá, agora o exercício do combustível. A historinha é que eu tenho um carro. Deixa eu só lembrar o nome das variáveis que ele coloca. Tá, seu consumo, da distância, tá. Então tem um carro que ele quer andar uma distância d. Então ele tá aqui e ele quer chegar até aqui. Então destino. E a distância de um até outro é esse d. Aí ele te fala quanto que esse carro ele consome de combustível. Então ele fala, ó, para cada litro que esse carro consome, ele anda C quilômetros. Então ele faz C quilômetros a cada litro. Só que esse carro ele já começa com uma quantidade inicial de combustível, que ele chama
de T. E aí ele quer saber quantos litros a mais ele vai precisar comprar para conseguir andar essa distância D. Eh, Então o que a gente vai fazer no começo é calcular quantos litros de combustível ele vai usar para percorrer essa distância D. Então um jeito, visual da gente calcular isso é o seguinte: ele anda C quilômetros a cada litro. Então se a gente pegar um intervalinho aqui de tamanho C, eu sei que ele vai andar 1 quilômetro. Se eu pegar outro intervalinho de tamanho C, aliás, 1 litro. Se eu pegar outro intervalinho de tamanho C, mais 1 litro, outro mais 1 litro, e assim vai. Ou seja, quantos litros ele iria usar aqui? D sobre C, que daí é a quantidade de intervalinhos de tamanho L que eu consigo colocar aqui. Então, D sobre C litros. Bom, outro jeito de pensar aqui na conta, de forma mais algébrica, é pensar que a quantidade de litros que eu vou comprar vezes o consumo tem que dar exatamente a distância que eu vou andar. Então, a quantidade de combustível vai ser D sobre C. Eh, então, eu faço a continha e descubro quantos litros eu vou precisar para andar do começo até o fim. Só que eu já tenho esses T litros do começo. Então, eu vou checar se eu vou precisar comprar mais ou não. Então, se eu já tenho combustível suficiente, vamos chamar de X isso daqui só para ser mais fácil. Então, se o T é maior ou igual a X, isso significa que eu já tenho uma quantidade suficiente. Então a resposta é zero. Agora, se eu não tenho uma quantidade suficiente, eu vou ter que comprar a diferença entre eles. Então a resposta seria x menos o t. Então, o quanto eu quero menos o quanto eu tenho. E seria isso daqui só. A gente faz essa continha de quantos litros a gente vai usar. Daí a gente vê se a gente tem o suficiente. E se não tiver, o quanto que falta ainda. É... Só uma coisinha que a gente precisa tomar cuidado é que ele pede como double a resposta. Ele pede como real, não só um inteiro. Então esse x, ele não pode ser do tipo int. Esse x ele vai ter que ser um double ou um float. Mas é só esse cuidadozinho aí. Ahn, ok, gente. Conhece? Sim. Esse aqui, se não me engano, era o fácil da P1. Isso. E aí, o câmeras, que daí já era o mais difícil. Mas aqui eu vou explicar ele com essa imagem, que eu acho que é melhor. Eh, Ele fala que ele tem esse salão aí, que tem N linhas por M colunas, e eu tenho algumas câmeras. Acho que eu tenho K câmeras. Aí, cada uma das câmeras, ela tá virada para ou para cima, direita, baixo ou esquerda. Então, essa câmera aqui, por exemplo, ela tá virada para a parte de cima. Então, ela consegue vigiar todas as células que ou estão nela mesma ou tá acima dela. Essa câmera, ela estava virada para a esquerda. Então, todas as células que estão nela ou à esquerda dela, ela consegue vigiar. E assim vai. Então, a gente dá essas K câmeras e qual lado que ela está olhando. E o que ela quer saber, o exercício quer saber, é se eu consigo começar nessa célula, então na esquerda superior, na parte de cima,
acabar aqui nessa parte de baixo, sem ser pego por nenhuma câmera. Então, aqui, por exemplo, ele pintou de cinza escuro as células que são vigiadas por alguma câmera, então eu consegui fazer esse caminhozinho aqui, que não passa por nenhuma câmera. E aí a resposta é sim ou não. Se eu consigo vir dessa célula até essa, sem ser vigiado por nenhuma câmera. Eh, Só que os limites aqui, eles não são muito grandes. Então o que a gente pode fazer? A gente vai criar esse salão aí, então a gente cria as N linhas e as M colunas. Então N e M. E conforme ele for dando as câmeras, a gente marca quais células que essa câmera, ela vigia. Então a gente, vai fazer algo parecido que ele fez aqui, como se fosse pintar essas células de cinza escuro. Então se ele dá uma câmera aqui, que está olhando para essa parte de cima, então a gente vai começar nessa célula e vai andar por todas as células que estão acima dela. E a gente marca essa célula, falando: "Ó, essa célula está sendo vigiada". Então a gente passa por todas essas daqui. A gente passa e meio que pinta elas. A gente pode pensar que esse salão é algo com bool, então true ou false. A gente fala que true é se essa célula está sendo vigiada e false ela não está sendo vigiada. Então a gente passa por todas as célulazinhas aqui e fala que elas são true agora, que elas estão sendo vigiadas. A gente faz isso com todas as câmeras. E aí, o que a gente vai querer saber? Se tem um caminho dessa célula até essa que não passa por nenhuma célula que está como true. Então a gente pode aplicar algum algoritmo de grafo aqui. Então a gente pode usar uma DFS ou uma BFS. Que a gente só quer saber se dessa célula eu consigo alcançar essa. Aí só tomando cuidado de, quando eu for tentar avançar para uma célula, eu tenho que ver se ela está sendo vigiada por uma câmera. Se ela estiver sendo vigiada, eu não posso andar. Então, por exemplo, se eu estiver nessa célula aqui, eu não posso andar para a esquerda, porque a célula da esquerda está sendo vigiada. Então a gente parte um algoritmo dessa célula aqui e só ver se eu consigo alcançar essa. Eh, mas uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, é um casinho chatinho, é que pode ser que a célula inicial esteja sendo vigiada já. Então, por exemplo, se eu tivesse uma câmera aqui que aponta para essa célula, a gente precisa tomar muito cuidado com esse caso. Dependendo do jeito que a gente implementa, ou pode ser que dê errado. Então isso é uma coisa legal da gente checar quando a gente imprime. Eita, quando a gente imprime a resposta. Então, na hora de imprimir, a gente checa se eu conseguir chegar nessa célula e se essa célula inicial não está sendo vigiada. Eh, e aí a complexidade disso iria ficar, eu vou precisar para cada câmera andar por toda a linha ou coluna dela. Então a gente pode falar que isso vai ser mais ou menos K vezes N mais M. A gente pode falar que é K vezes N, K vezes M, alguma coisa assim. Então isso é só para a gente marcar as câmeras.
Então, marque das câmeras. Câmeras. E aí mais n vezes m. Que daí vai ser o tempo que esse algoritmo vai levar para rodar aqui e ver se a gente chega nessa célula. Ele vai andar por todas as células aqui. Então, esse n vezes m é a DFS ou BFS. Ah, tá. É, quando eu implementei no começo eu caí nisso também. É, tem um jeito de implementar isso que a gente nem precisaria checar no fim. É, porque o que muita gente faz é, sei lá, quando eu tô fazendo uma DFS, como que é a DFS comum? Sei lá, se eu tô em um vértice aqui, eu ando por todos os vizinhos. Eu vou só falar, vai. Vai ser meio rolê escrever. Mas a DFS comum, eu tô em um vértice, ando por todos os vizinhos, e se o vizinho não tiver marcado, aí eu chamo a DFS para esse vizinho. O que muita gente gosta de fazer é colocar um if no começo da DFS. Você pode escrever? A gente faz um ifzinho aqui. Se o vértice tiver marcado já, se ele tiver visitado, eu retorno. E aí, se ele não tiver sido visitado, aí sim eu marco ele. Então, agora, quando eu for passar pelos vizinhos do V, eu chamo a DFS para todos os vizinhos. Porque daí, se um vizinho tiver sido visitado já, ele cai aqui no if. E aí, se a gente pega aquele if, se o lugar está sendo vigiado ou não, e coloca aqui, aí funciona. Porque daí, quando a gente chamar a DFS para a célula inicial, ele já vai cair aqui no if e já sai. Então, ele não visita nenhuma célula. Mas, se a gente checa se ela está sendo visitada só na hora que a gente está andando pelos vizinhos, aí sim a gente cai aqui no corner. Esse jeito de colocar essa condiçãozinha no começo da DFS, eu gosto de fazer quando está muito longo já o código. Então, quando tem muita condição aqui já, tipo, quando estou andando pelos vizinhos, tem muita condição, aí eu coloco aqui no começo. Mas para esse exercício podia fazer essa diferença, da gente cair ou não hum, no corner case. Ah, nossa, pera, não tinha reparado nisso. Mas por causa do corner, você perdeu 90 pontos? Ou faltou 10 pontos? Nossa, tá. Eu achei que tivesse. Tipo, um aluno meu tinha comentado comigo isso, que ele também tinha caído, mas eu tinha entendido o contrário. Que ele tinha conseguido 90 pontos e tinha perdido 10 só. O Viagem, ele era meio difícil mesmo. Mas aí você não conseguiu perceber até o final da prova que um podia estar sendo vigiado. Ah, tá. Mas era um errinho bem chatinho mesmo. Foi porque eu falei, quando eu implementei, eu caí nisso. É... Aí, com a última célula não precisa tomar tanto cuidado, né? Que daí a gente nem vai pra ela. Ah, tá. Saquei. Ah,
Então, essa foi a P1 também. Já foram todos os exercícios. Agora, faltaram os dois da P2, que caíram na Sênior também. É, Esse subcadeia. A historinha dele. Pera. Ah, tá. O Viagem. Eu achei ele meio pesado demais pra fase 2. Mas, OBI. É... ai, qual o nome? Os subcadeias. Ele te dá uma string e ele quer saber o maior intervalo que é palíndromo. Intervalo palíndromo. E é isso, só lembrando, uma string, a gente fala que ela é palíndroma se ela é igual quando a gente lê do começo até o fim, do fim até o começo. Então, por exemplo, ovo. Se a gente lê nesse sentido, é ovo. E se a gente lê nesse sentido, também é ovo. Então, ovo é um palíndromo. É, Só que os limites aqui, eles não são grandes. Vai até 500 o tamanho da string. É, Então, o que a gente pode fazer? Imagina que a gente tem um intervalo, que a gente fixou um intervalo LR. Como que a gente checa se esse intervalo LR é um palíndromo ou não? Para ele ser um palíndromo, o S de L tem que ser igual ao S de R. Então, se eu tenho um intervalinho aqui LR, essa letra tem que ser igual a essa. O S de L mais 1 tem que ser igual a S de R menos 1. Ou seja, essa letra tem que ser igual a essa. O S de L mais 2 tem que ser igual a S de R menos 2. Então, esse tem que ser igual a esse. E assim vai. Ou seja, o S de L mais K tem que ser igual ao S de R menos K para o K no intervalo de 0 até R menos L. Isso. Para a gente chegar nesse limite aqui, a gente pode pensar que o último caso é quando esse carinha aqui é igual a R e esse carinha é igual a L, né? Quando eles invertem completamente. Então aqui, L mais K igual a R. Então K igual a R menos o L. Então, o último K que a gente precisa checar é esse daqui. E começando do zero, claro. É, Então, se a gente tem um intervalo LR, a gente consegue checar se ele é palíndromo em O de N. A gente passa por todos esses casos e precisa ser válido. Só que como N é 500, a gente pode andar por todos os intervalos de S. Então, a gente faz dois fors, que passa por todos os intervalos. E dentro desses dois fors, a gente faz esse outro forzinho só para checar se é um palíndromo ou não. Sei lá, a gente faz um for que vai do zero até n-1. Depois um outro for que o R ele começa do L até o n-1. E aí aqui a gente precisa checar se é palíndromo. Checar se LR é palíndromo. Palíndromo.
E aí, se LR for palíndromo, a gente considera o tamanho dele na resposta. Lembrando que o tamanho de intervalo LR é igual a R menos L mais 1. LR, R menos L mais 1. Então, se o intervalo for palíndromo, a gente considera esse número aqui para a resposta. Então, a complexidade desses dois fors aqui ficou O de n ao quadrado, e dessa parte O de n. Então, juntando tudo, O de n ao cubo. É... Ok, com esse, gente. Sim. E só por curiosidade mesmo, eu não vou comentar aqui, mas existe um algoritmo que consegue resolver esse exercício ad n. Então, um algoritmo que acha qual que é o tamanho máximo de um intervalo que é palíndromo em uma string. Mas esse algoritmo não cai no ABI, na IOI, porque é algo realmente de string, um algoritmo específico de string. E string não cai nessas Olimpíadas de ensino médio, ensino fundamental e médio. Mas, se vocês tiverem curiosidade, quiserem pesquisar, o nome do algoritmo é esse daqui. Manacher. O código do algoritmo é muito, 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 muito simples, mas é um pouco difícil a gente entender ele, e também é um pouco difícil de entender porque ele ficou de N. Mas o código em si é bem, bem, bem curto. Mas, como eu falei, não cai na ABI, então por isso que eu não vou nem comentar aqui. Então, isso aqui seria o de N. Mas é um algoritmozinho legal, se vocês quiserem ir atrás. Ah, não é nem tão obscuro, mas só não é muito usado. Tipo, tem poucos exercícios que eu. Sim, sim. É que string tem umas coisas assim, tipo, uns algoritmos muito loucos que resolvem coisas meio específicas. Mas, é legalzinho a ideia dele. Mas a gente tá com tempo? A gente tá com tempo. Tem um jeito simples de resolver esse exercício em odd n ao quadrado também. Sem usar nas de string. Porque esse algoritmo é meio difícil da gente pensar em otimizar ele para odd n ao quadrado. Porque essa parte de checar se é palíndromo é, é meio chatinho para fazer em odd 1. E também não escolher o L ou o R é estranho. Mas o que a gente pode pensar é no centro do palíndromo. Então, sei lá, imagina que o palíndromo tem tamanho ímpar, uma quantidade ímpar de strings, de letras. Então, sei lá, A, B, C, B, A. Então, esse aqui é o centro dele. Então, vamos supor que a gente quer achar um palíndromo de tamanho ímpar, de tamanho máximo. Então, a gente vai fixar aonde é o centro dele. Então, sei lá, aqui. Então, esse carinha é o centro. E agora a gente vai andando com o L e com o R juntos. Então, a gente começa só com o centro e vai expandindo as duas pontas. Então, a gente fala que no começo o L é aqui e o R é aqui. Ou seja, o L e o R são iguais ao centro mesmo. Agora a gente tenta voltar um com o L e andar um com o R. Ou seja, tentar incluir essa letra aqui. Tentar fazer isso daqui. Então aqui a gente precisaria checar
se o S de L menos 1 é igual ao S de R mais 1. Se for igual, eu sei que eu posso andar com eles. Então, eu realmente faço isso. Eu volto um com L e ando com R. Mas, se isso não acontece, eu sei que nenhuma string que tem esse centro é palíndromo mais. Porque, sei lá, se eu estou checando essa string aqui, assim, que esse é o centro, eu sei que esse vai precisar ser igual a esse. Só que se ele já não é, eu sei que com certeza a string não é palíndromo. Então, se não for verdade isso, eu posso dar um break. Eu não preciso mais andar com L e com R. Mas, se for verdade, eu continuo andando. Então, agora o L e o R estão aqui. Eu tento expandir de novo eles. Então, eu tento vir com o L para cá e o R até essa ponta. Quando que a gente vai conseguir expandir? Se o S de L menos 2 for igual ao S de R mais 2. Ou a gente pode pensar só em função do centro. Se a gente chamar o centro de I, o que a gente quer aqui é que o S de I menos 1 seja igual ao S de I mais 1. Aqui o S de I menos 2 igual ao S de I mais 2. E assim vai. A gente vai expandindo até isso dar errado. É... E aí a gente vai sempre considerando os tamanhos das strings na resposta. E esse algoritmo fica O de n ao quadrado. Porque cada intervalo eu passei uma vez só por ele. Se eu pensar nesse intervalo aqui, eu só passei por ele quando eu fixei o centro dele. Quando eu fixei esse centro, especificamente. Então, cada intervalo da string S, eu passei uma vez só. E claro, ainda tem o caso em que o palíndromo tem dois centros, que ele tem tamanho par. Por exemplo, A, B, BA. Então, esses dois agora são o centro. Mas, para esse caso, é só a gente considerar que o centro são realmente duas casinhas adjacentes. Então, a gente teria aqui a string, a gente fala, ó, se o centro forem essas duas aqui. E a ideia vai ser a mesma. A gente vai tentar expandir para cá, depois para cá e para cá. E assim vai. Então, ao invés de fixar um carinha só, a gente fixa essas duas adjacentes. E aí fica odd n ao quadrado isso. Fez sentido, gente? Então a OBI não pediu isso, mas ela poderia ter pedido. Não usa nada muito diferente. Ah, tá. E vamos pro último agora. O viagem. Que esse aqui era o mais difícil da P2. Ah, então ele te dá N vértices e M arestas. Não ia fazer um caso aqui, mas vou fazer um aleatório mesmo. Então, alguma coisa assim. E cada aresta, ela tem o seu tempo e o seu custo. A gente vai chamar de C e T. Então, sei lá, 1, 5, 2, 1, 1, 2, 4, 2, 5, 5 e 2, 1. E o que significa esse custo, esse tempo? Se você andar por essa aresta, você vai ter que pagar o custo dela e o tempo que você vai levar é o tempo dela. Então, tem essas duas variáveis aí. O quanto a gente teve que pagar e quanto tempo a gente levou. Aí ele te dá dois vértices, x e y.
por exemplo, esse daqui é o x e esse daqui é o y. O que o exercício quer saber é qual que é o tempo mínimo para eu ir de x até o y, sendo que eu posso pagar até uma quantidade k de dinheiro. Então, a gente começa aqui no x, eu tenho k reais, e eu quero saber a distância mínima, o tempo mínimo para eu chegar até o y, sendo que eu posso gastar até k reais. É, E qual que vai ser a ideia aqui? A gente tentar tirar uma dessas variáveis da aresta. Eh, Porque quando a gente tem essas duas coisas que eu estou falando, o custo e o tempo, é muito difícil da gente escolher alguma coisa. Porque imagina que eu tenho um caminho que vai do x até o y, que ele tem custo 20 e tempo 5, e um caminho que tem custo 10, mas o tempo é 10. Qual dos dois caminhos eu escolho? Eu não sei qual escolher. Porque se eu pensar só no tempo, eu vou falar, tá bom, usa esse daqui. Que o tempo dele é 5. Mas imagina que eu não tenho 20 reais. Ou até tenho 20 reais, mas sei lá, para eu chegar até o Y, tipo, eu tenho 25 reais, só que para eu chegar até o Y, eu gasto mais 10 reais de dinheiro. Então eu não posso escolher esse caminho. Mas esse caminho, apesar do custo ser menor, o tempo é um pouquinho maior também. Então eu não sei muito bem como lidar com essas duas informações juntas. Fica algo muito complexo. Então o que a gente vai tentar fazer é tirar uma dessas. Que no caso a gente vai tirar o custo. A gente vai deixar só o tempo na aresta. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai construir novos vértices. Esses vértices, eles vão representar um certo estado. Então, os vértices agora, eles tinham índices só. A partir de agora, eles vão ter um índice e um C. Quando a gente estiver nesse vértice, isso vai estar representando que a gente está no vértice V, então, no vértice V aqui, só que a gente já usou C reais de dinheiro. Então, a gente colocou esse novo estado aí, a quantidade de dinheiro que a gente já usou. Então, cada vértice aqui, sei lá, o vértice 1, ele vai virar 1, 0, 1, 1, 2, até 1. Vamos chamar de V, a quantidade máxima de reais que a gente pode usar. Então, cada vértice aqui, ele vai virar V mais 1 vértices. Falando, ó, eu estou nesse vértice e eu já usei essa quantidade de dinheiro. Então, o vértice tem essas duas coisinhas agora. E aí, como que a gente vai criar as arestas aqui? Vamos chamar de... Ah, não. Vou mudar os nomes aqui. Vou chamar de IK. Então, eu estou no vértice I e eu já usei K reais de dinheiro. Imagina que eu tinha uma aresta que ela ia do I até o J, o custo era C e o tempo era T. O que eu vou fazer aqui é criar uma aresta que vai do IK com tempo T até o J K mais C. Porque esse segundo estado, ele fala quanto de dinheiro que eu já usei. Se eu acabei de usar essa aresta, eu acabei de usar C reais de dinheiro. Como eu já tinha usado K, a quantidade nova de dinheiro que eu gasto é K mais C. E isso eu faço para todos os Ks possíveis. Então, eu vou criar uma aresta do 1, 0
aliás, do I0 até o JC. Vou criar uma aresta do I1 até o JC mais um, I2 até o JC mais 2, e assim vai. Então, assim como um vértice aqui virou V vértices, considerando esses novos estados, cada aresta aqui vai virar V arestas aqui. E por que que agora fica muito mais fácil da gente pensar no exercício? Porque se a gente quiser limitar o custo, é só a gente limitar os vértices que a gente passa. Se a gente falar, ó, a gente pode usar até V reais de dinheiro. Então significa que os vértices, que o segundo estado é mais que V, eu não posso usar eles. E agora a gente pode pensar só no tempo aqui. A gente não precisa pensar mais no custo. Porque o custo, a gente embutiu ele no vértice. Então é só a gente não usar aquele vértice. Então, depois que a gente construiu isso, o que que virou o exercício? Eu começo em x0, quando eu comecei no x, eu não gastei nada de dinheiro ainda. Gastei 0 reais. Então, x, 0. E eu quero saber o tempo mínimo para chegar em algum y. Então, ou para chegar no y0, ou para chegar no y1, ou no y2, ou até o yv. Porque em qualquer um desses que eu chegar, vai estar ok. Porque a quantidade máxima de dinheiro que eu usei aqui foi até V. Porque eu só fui até os vértices V, que o segundo estado é V. Então, como a gente conseguiu controlar o custo, a gente quer o tempo mínimo só agora. Então, a gente quer o caminho mínimo desse vértice para todos esses daqui, só que tem peso nas arestas agora. Então, a gente vai usar um algoritmo que consegue lidar bem com esses pesos. Algoritmo de Dijkstra. Então, a gente vai rodar um Dijkstra que começa no x0 e a gente pega a distância mínima de todos esses vértices aqui. Porque ele quer saber o tempo mínimo, considerando que o custo seja até V. Então é só pegar o tempo mínimo de todos esses V mais um vértices. Fez sentido, gente? Ou não? Esse ficou confuso. Gente. É a gente vai criar isso realmente. Então, vamos fazer um exemplozinho simples aqui. É... As arestas não são orientadas. Vamos supor que a gente tem esses vértices. Aqui é 2, 4, 1, 5, 0, 7. E o V vai até 2? Não. Vai até 4. Então, a gente vai criar 5 cópias de cada vértice aqui. V mais uma cópias. Então, vou criar um 0, um 1, um 2, um 3 e um 4. O 2, 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4. 3 0, 3 1, 3 2, 3 3 e 3 4. E vamos supor que aqui é o x e aqui é o y. Agora eu vou ter que pensar nas arestas, como que elas ficam.
Vamos olhar para essa aresta aqui. Então ela leva do 1 até o 2, com custo 2 e tempo 4. Então, eu vou criar uma aresta que vai do 1, 0 até o 2, 2, e tem a tempo 4. Por quê? Eu tinha gastado R$ 0 de dinheiro, mas como eu usei essa aresta, eu passei a gastar R$ 2 de dinheiro. Eu vou criar uma aresta de tempo 4 que vai do 1, 1 até o 2, 3. Por quê? Eu tinha gastado R$ 1 de dinheiro, acabei de gastar mais R$ 2. Tô aqui com o tempo 4. E por fim, essa aresta aqui. Se eu tinha gastado R$ 2 de dinheiro, eu passei a gastar 4 agora. E todas com tempo 4. Preciso só tomar cuidado que as arestas não são orientadas, né? Hum, isso, elas não são orientadas. Então, se eu tiver no vértice. Tá. Se eu tiver no vértice 2, 0, eu posso chegar até o vértice 1, 2 com tempo 4. Ou seja, se eu estou no vértice 2 e eu não gastei nada de dinheiro, gastei 0 de dinheiro, eu posso ir até o vértice 1, mas eu vou ter gastado R$ 2 agora. Eu posso ir do 2, 1 até o 1, 3, pagando 4 de tempo, ou do 2, 2 até 1, 4. Então, se eu estiver no vértice 2, eu tiver gastado R$ 2, eu posso ir até o vértice 1 gastando R$ 4 agora. Agora, sei lá, se eu pensar nessa aresta aqui, se eu tiver no vértice 2 e eu tiver gastado R$ 0, ela tem custo 1 e tempo 5. Então, eu posso ir para o vértice 3, só que daí quanto eu gastei virou 1 agora, e o tempo é 5. 2, 1. Eu posso ir para esse carinha, gastando mais R$ 1 de dinheiro. Aqui, gastando mais R$ 1 de dinheiro, mais R$ 1. E assim vai. Eu não vou fazer com todas as arestas, não. Vai ficar com muita coisa aqui. Mas então a gente faz isso para todas essas arestas, porque agora esse segundo estado do vértice está representando quanto de dinheiro que eu usei. Então, eu posso começar o Dijkstra partindo do 1, 0, então do x 0, porque eu comecei no vértice x e a quantidade de dinheiro que eu usei foi 0 inicialmente, e eu quero chegar em algum desses vértices aqui. Porque se eu pegar a distância mínima do 1, 0 até o 3, 0, o que eu consigo? Qual que é o tempo mínimo para eu ir do 1, 0, para eu ir do 1 ao 3, sendo que eu não gasto nada de dinheiro? Se eu pegar a distância mínima do 1, 0 até o 1 aqui no estado, eu vou saber a distância mínima de eu ir do 1 para o 3 usando R$ 1 de dinheiro. E assim vai. Então, por isso que eu pego o mínimo entre todas essas 5 distâncias aqui. Que cada distância vai estar falando um custo específico que eu usei. Fez mais sentido ou não? Sim. E quanto que fica a complexidade disso? É, é que a vantagem é que o V não é grande aqui. Então, ah, é que essa é uma ideia meio comum, assim. É, a ideia dela, a ideia mais geral, assim, é sempre que a gente tem alguma coisa que tá meio que atrapalhando, tipo, que o nosso exercício depende mais de alguma coisa, então aí, por exemplo, ele tinha o custo ainda. Não era só o tempo, como a gente está acostumado. Então a gente pega esse tempo e inclui no vértice. Porque o vértice ele vai passar a representar o estado do exercício. É, Tem alguns outros exercícios que usam essa ideiazinha. Então sempre que tem alguma coisinha a mais,
além de, sei lá, de um tempo, de uma distância, a gente pode pegar essa variável e colocar no vértice. Porque daí a gente embutindo essa variável no vértice, as arestas voltam a ficar de tempo só. Inclusive na OBI. Ah, por quê? É tipo em qual parte você diz? Ah, tá, tá, tá. Entendi. Ah, então, é que aí. Pera. Entra um pouco na brisa de qualquer coisa de grafo que a gente pensa, a gente pode entender que é um tipo de DP que a gente não está fazendo. Então, nesse caso, a gente pode pensar que a DP que a gente está fazendo é um DP de IK, qual que é a distância mínima para eu ir do I até o Y, sendo que eu já gastei K reais de dinheiro. Então a gente pode imaginar como isso, tá? Então, sim, vai ficar algo meio parecido com isso. Que o da mochila também. A gente tem um peso máximo, que daí seria meio que o custo, né? Só que no da mochila a gente geralmente quer pegar é, os itens mais valiosos possíveis. Aqui é o contrário. A gente quer o mínimo possível, né? Mas sim, de certa forma tem uma relação, sim. É, tanto que quando eu tava pensando nesse exercício, eu comecei pensando assim. É, pensando nos estados como I e o custo que a gente tem. Ah, e aí quanto fica a complexidade disso? Só finalizando aqui. A quantidade de vértices que eu vou ter, a quantidade de vértices novos que eu vou ter, vou chamar de nzão, isso vai ser n vezes v, que para cada vértice original eu criei v vértices, então fica n vezes v. E a quantidade de arestas que eu vou ter é m vezes v, que para cada aresta original também criei v arestas. A complexidade do Dijkstra é O de m log n, ou seja, O de mzinho v vezes log de nzinho v. Como o v não é grande, isso passa. Alguma dúvida, gente? Se vocês quiserem, eu posso tentar colocar alguns exercícios com essa ideia. Inclusive já caiu na OBI. Foi uma OBI meio antiga. Aliás, caiu duas vezes já. Uma vez que foi 2012, a outra 2009 ou 10. Mas faz um bom tempo já. E não era tão complicado assim. Mas eu posso pôr lá na parte das aulas, onde eu ponho os códigos também. Ah, tá. É que tinha umas parciais ainda, né? Ah, calma. 60 pontos? Calma, quais parciais você tinha feito aqui? Ah, tá. Ah, tá. Achei que faltasse 60 ainda. Tá. É que essa daqui, a vantagem é que como a gente não tinha o custo de todas as áreas eram zero, era só rodar um Dijkstra realmente.
Ah, como que faria essa daqui especificamente? Que o V vai até 10. Qual foi a sua ideia? Que eu acho que eu não consigo pensar em nada especificamente pra ela. Nossa. Não, não, tá. Então você fez meio que uma ideia só, que daí já passou, nas parciais? Ah, tá, saquei. É uma coisa que eu fiquei sabendo, é que os casos estavam meio ruins da prova. Tipo, o do caminho lá, das luzes, estava bem ruim. Esse do viagem parece que deu algum rolê também. Eh, isso é uma coisa que vocês podem tentar abusar na hora da prova. Assim, é um pouco arriscado, no sentido de você pode conseguir alguns pontos e depois, sei lá, eles adicionarem algum caso e dar ruim. Mas, às vezes vocês podem, sei lá, vocês têm um algoritmo que pode ser lento, mas, sei lá, é um caso muito específico, assim, que ele fica lento. Vocês podem tentar submeter, que pode ser que os casos não tenham tão fortes, e aí vocês consigam pegar os pontos. Tem algumas coisinhas que também dá pra fazer, sei lá, com coisa aleatória, pra tentar otimizar uns códigos, que como a ABI não é muito bem organizada, isso pode funcionar bem às vezes. Hã, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre esses exercícios, sobre a prova? Hã, tá, eu acho que é isso então. Deixa eu parar de gravar aqui então. Ah, você consegue parar aí, Thiago, também? Certo. Eh, falou então, gente. Até mais.